Shabbat Shalom, meus lindos, preciosos, amados, turma de Yahvé, glória a Deus, este é o dia que Yahvé fez, e estamos aqui prontos para mergulhar na sua palavra, mas antes de o fazer, vamos invocar a doce presença, liderança e iluminação do Espírito Santo. Ele que inspirou a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, é o mesmo que ilumina as nossas mentes para que possamos entender o que está no coração do Pai e o que Ele quer nos transmitir. Pai de amor, que gostoso poder chegar diante de Ti e simplesmente dizer: Pai. A preciosidade de sermos Teus filhos, gerados em Cristo Jesus, pela obra regeneradora, transformadora do Teu Espírito que nos foi enviado, não apenas para levar-nos ao novo nascimento, mas para viver em nós, guiar-nos, iluminar-nos, transfigurar-nos na verdadeira imagem do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Teu nome para sempre. Do nascimento do sol até o seu ocaso há de ser bendito e glorificado o Teu nome. Teu nome é torre forte. Para ela corre o justo e aí se sente abrigado. Exaltamos o Teu nome. Fazemos o que Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Que o Teu reino venha neste dia, começando em cada um de nós. Governa o nosso pensar, governa os nossos pensamentos, governa as nossas emoções, governa as nossas decisões. Exerce o domínio completo sobre tudo o que somos e o que temos. Que o Teu reino venha sobre a terra inteira, sobre todos os filhos dos homens. E, ó Deus, como o nosso coração anseia pela manifestação visível do Teu reino, a parousia, o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso não ocorre, rogamos-Te a graça de crescer cada dia na semelhança de Jesus, de absorver seu modo de pensar, seu modo de sentir, seu modo de decidir, para que possamos refletir sua vida, seu caráter e sua própria glória. Expomos-nos a Ti e à ação da Tua palavra e do Teu Espírito, sabendo que esta combinação da palavra revelada e do Espírito Santo efetua em nós um poder transformador, para que nos harmonizemos com o propósito para o qual Tu nos criaste, sermos conformados com a imagem do Senhor Jesus, em cujo nome fazemos a nossa oração. Amém e amém. Amém, queridos. Que tema lindo, maravilhoso, profundíssimo é o que estamos abordando. A mente de Cristo em nós. Como cultivar, porque a mente de Cristo é residente em nós, na pessoa do seu Espírito Santo. Então, já que ela é residente, não a nossa, ninguém confunda, por favor, o fato de sermos filhos de Deus
não transforma nossa mente na mente de Cristo. Não. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, passa a residir em nós. Então temos a mente de Cristo, sim, residente em nós. Mas nós precisamos harmonizar nosso modo de pensar com o modo do Espírito Santo, através da obra que o Espírito efetua dentro de nós, o modo de pensar de Jesus. Vamos olhar então para os textos básicos. Estamos lançando fundamentos. Podemos abordar o tema por vários ângulos. E rogamos ao doce Espírito que nos ajude a fazê-lo de uma forma clara, objetiva, e que nos leve a cada semana a um novo entendimento, não apenas para adquirir conhecimento, mas que se traduza na experiência. As nossas aulas têm um objetivo: gerar mudança, todas elas, porque a palavra de Deus visa trazer mudança. Nós não buscamos a Bíblia para encher a nossa mente de conhecimento intelectual ou assentimento intelectual, mas para que o propósito da transformação das nossas vidas seja uma realidade. Temos um versículo chave, base, para o nosso tema, cultivando a mente de Cristo em nós. Vamos repetir o primeiro, na versão Peshitta, que é uma tradução direta do aramaico. Leia, por favor. Haja em vós este modo de pensar que houve também em Jesus Cristo. Froneu aqui é a palavra no grego. Mas estaremos nos centrando na versão Almeida Ar. Tende em vós esta mente. Para que fiquemos dentro do tema com a palavra mente, esta tradução, tudo quer dizer a mesma coisa, mas queremos nos centrar na palavra, no vocábulo mente. Tende em vós esta mente que também estava em Cristo, porque é exatamente esta forma de expressar que Paulo usa no original. Tende em vós esta mente. Claro que quando você lê este texto, você já chega à conclusão de que existem coisas que vieram antes, dentro da epístola. Nós estamos aqui na epístola da prisão. Estamos diante de uma epístola, a última epístola, provavelmente, que Paulo escreveu. E tem temas tão extraordinários nesta epístola. Já demos, na outra aula, uma visão geral. E hoje queremos nos concentrar mencionando coisas centrais dentro dessa pequenina epístola, voltadas para Cristo. Porque se há algo que vem antes, e há algo que vem depois deste versículo, temos que ver onde está a chave. A chave está em Cristo Jesus. Tende em vós esta mente. Que é esta mente? Claro, vai vir toda uma explicação. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e vai por aí. Mas antes também. Então, de que trata esta epístola, a carta aos Filipenses? Da vida em Cristo. Da vida em Cristo. Na nossa matéria, personalidades restauradas, abordando as raízes de rejeição, nós dissemos que a raiz da rejeição é derivada de um problema de autoimagem. E que a nossa cura passa por assumir a identidade em Cristo. Até aconselhamos uma leitura
do Novo Testamento, sublinhando, marcando, colorindo. Todas as expressões em Cristo, por meio dele, através dele. E depois tomasse esses versículos e formasse a sua imagem. Até demos aqui 100 declarações com 100 versículos para que você assuma a identidade. Mas não é só o fato de você pegar os 100 versículos, recitá-los ou mesmo memorizá-los, que vai harmonizar sua mente com a mente de Cristo. É apenas para trabalhar cada aspecto. Mas aqui nesta carta, que é a base do nosso ensino, embora nós iremos percorrer muitos outros textos, a vida em Cristo. E um versículo chave, leia: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Logo no primeiro capítulo, Paulo está na prisão, ele vai morrer, ele vai dar a sua vida, mas ele faz esta declaração: para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. Lá numa outra carta, Gálatas, bem antiga, lá há bastante tempo, isso mostra que Paulo começou com uma visão e vai terminar com ela. Lá os Gálatas, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E agora já no fim da sua vida, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele sofreu, depois de tudo que ele realizou, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Eu vou morrer daqui a pouco, mas isso para mim é lucro. Por quê? Porque ele vai dizer noutra carta que é estar com Cristo e isso é infinitamente melhor. Mas, focado em Cristo, destacamos dentro desta epístola 4 coisinhas. Primeiro, Cristo, nossa vida. Diga isso. Cristo, nossa vida. Então, em cada capítulo aqui, Paulo vai se centrar em Cristo, focando um aspecto desse nosso relacionamento com Ele. Cristo, nossa vida. Portanto, diga: glorificai a Cristo. Texto-chave neste tema seria o versículo 20 do capítulo 1. Leia: tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Esta é a versão BKJ. Tanto agora, como em todos os meus dias, Cristo seja glorificado, porque Ele é a minha vida. Então que Ele seja glorificado. Então esse convite aqui é para glorificar a Cristo. Quando nós pensamos em desenvolver, cultivar a mente de Cristo em nós, será motivo de glória. Estaremos glorificando a Cristo, tendo a sua mente, tendo a sua forma de pensar. Eu vou enaltecer a Cristo, vou engrandecê-lo, seja no corpo, seja na morte. E nesta expressão aqui da BKJ, no meu corpo, durante a minha vida ou mesmo na hora da morte. Glorificar a Cristo, que é a minha vida, é o alvo. Segunda coisa destacada é nosso padrão. Cristo é o nosso padrão. E aqui onde está o coração da nossa matéria. Leia: sede como Cristo. Ele é o padrão. E no versículo 27, portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Procedei, andai, vivei, sede como Cristo. Já que Cristo é a minha vida, Ele será o padrão da minha vida, meu modo de ser, meu modo de andar como cidadãos dignos do Evangelho. Em terceiro lugar, Cristo é nosso alvo. Diga isso: Cristo, meu alvo. Então ganhai a Cristo. No capítulo 3, no verso 8, leiamos: sim, de fato, também considero todas as coisas como perda,
comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Sim, qual é o meu alvo de vida? Ganhar a Cristo. Aleluia. Por quê? Tudo na vida eu vou considerar como esterco, nulo. Eu vou renunciar a todas as coisas. De fato, ele fez isso. Paulo se despojou de tudo pela superioridade do conhecimento de Cristo. É o que ele diz. Eu perdi todas essas coisas. Eu considero a fama, o dinheiro, a cultura, todas as minhas possessões como esterco, como sem valor algum. O maior lucro da minha vida é Cristo. E em quarto lugar, Cristo nossa suficiência. Diga, Cristo minha suficiência. E aqui algo tão lindo, porque Paulo vai terminar a sua epístola trazendo um texto que nós usamos tantas vezes: sede contentes em Cristo. Ele diz no capítulo 4, verso 11: pois já aprendi a estar contente em todas as circunstâncias em que me encontre. Esta é a mente de Cristo. Ele vai dizer que ele está contente se ele passa fome, se ele tem o que comer, se ele está jejuando, se ele está sendo açoitado. Não importam as circunstâncias que o cercam, ele aprendeu a estar contente. Por quê? Porque Cristo é a sua suficiência. Então, meus amados, dentro desta pequena epístola, escrita na prisão, quando Paulo já pode antever a sua morte, ele nos diz que Cristo é a nossa vida. Diga, Cristo é a minha vida. Que Cristo é o nosso padrão. Diga, Cristo é meu padrão. Cristo é meu alvo. E Cristo é a minha suficiência. Agora, é interessante notar que essa pequenina carta, o primeiro capítulo ele vai falar de experiências pessoais, e vimos aqui alguns versículos que destacamos, mas no capítulo 2 ele vai focar na mente. Leia, tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo. Você já sabe, tudo é centrado em Cristo. No capítulo 3, ele vai centrar-se no termo conhecimento. Então leia, tenha o conhecimento de Cristo. E no capítulo 4, tenha a paz de Cristo. Nesse capítulo 2, onde está o nosso versículo-chave, tenha a mente de Cristo. E se eu tiver a mente de Cristo, o que vai ocorrer? Eu vou entrar num novo nível de conhecimento. Aí entra no capítulo 3. O conhecimento de Cristo, que eu conheça é o poder da sua ressurreição. E quanto mais eu conheço a Cristo, porque é impossível que a minha mente se harmonize com a mente de Cristo, que eu tenha a forma de pensar de Cristo, se eu não o conhecer. Se eu não conhecer a estrutura do seu raciocínio, o modo dele ver as coisas. E quando isso vai acontecendo, o resultado final é a paz. É a paz. A paz de Cristo montará guarda em nosso coração. E essa paz será o sinal de que eu estou numa profunda comunhão com Deus. E essa paz vai inundar o meu ser e trazer uma estabilidade no meu mundo interior. Então, que bênção! Não vamos aqui estudar a epístola aos Filipenses, mas é uma boa epístola para ser estudada. Estamos focando apenas na mente. A mente como a sede da nossa alma. E na semana passada, nós procuramos definir o que é a mente e vamos fazer uma rápida revisão para fixar conceitos do que na realidade queremos trabalhar.
o que é a mente. Deixando de lado todas as muitas definições, preferimos usar imagens usadas no Antigo Testamento, que são traduzidas para o termo mente. Já sabemos que também coração, mente, pensamento, tudo isso pode ser traduzido. Mas nós vimos no Antigo Testamento que a palavra mente é traduzida de 3 figuras. Vimos rédeas, vamos apenas recordar o conceito principal. Então, as rédeas guiam o cavalo a fazer o que o cavaleiro quer. Então, quando eu falo da minha mente, eu sei que a minha mente, ela pode ser conduzida. Preciso de rédeas, talvez. Então, nossa conclusão é: nossas mentes são como rédeas entre nosso homem interior, ou seja, nosso espírito, e o que se manifesta em nosso homem exterior, ou seja, nossas almas. Portanto, por isso é que é tão importante permitir que o Espírito Santo dentro de nós seja as rédeas pelas quais Deus continuamente nos restringe, guia e controla. Então aqui, quando estamos pensando inteiramente de Cristo, logo vamos... O que isso significa? Que eu vou permitir que o Espírito Santo controle minha forma de pensar. Que o Espírito Santo, residente em meu espírito humano recriado, tenha liberdade de dirigir os meus pensamentos. E lemos em 1 Coríntios 2, nos versos 9 a 16, a importância de que seja o Espírito Santo a nos guiar. Por quê? Veja o que Paulo diz. Porque o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? No sentido de que ninguém sabe o que estou pensando, apenas eu. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ora, se eu estou aqui buscando a forma de pensar de Cristo, o texto está me dizendo que só o Espírito de Deus conhece a mente de Deus. O que equivale a dizer também a mente de Cristo, os pensamentos. Verso 16. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? E aí onde vai entrar o texto? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Outra tradução vai dizer um pouquinho diferente, a TPT. E vamos ler agora. Leia comigo, por favor, esta. Ou seja, nós crentes possuímos o Espírito Santo, que revela os pensamentos e propósitos de Cristo. A revelação do reino de Deus, que Jesus pregou, não foi entendida pelo intelecto dos homens, mas por aqueles que acolheram sua verdade, humanamente falando. Ninguém pode entender os mistérios de Deus sem o Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo agora possuem as percepções da mente de Cristo e podem implementar seus propósitos na terra. Amém? Então, mente, o que queremos falar por mente? Queremos falar com a figura das rédeas, o Espírito Santo dentro de nós, que conhece a mente de Deus, que sonda, que penetra as coisas inescrutáveis de Deus e que reside em nós. Esse pode levar-nos a entender as percepções da mente de Cristo. Como Cristo percebe uma situação. Porque nós vivemos dias em que a nossa mente está tendo percepções distorcidas. A realidade que nos cerca, a realidade visível, o que a mídia fala, o que está ocorrendo à nossa volta, no meio de tanta confusão política, de tanto
de tanto desemprego, de tanta morte, de tanto luto, de tanta enfermidade. Então, de repente, nós estamos com o mundo interior em completa desarmonia, o número de suicídios crescendo, de lares sendo desfeitos, de divórcios acontecendo. Vivemos uma situação de desestrutura, de problemas desde a infância, crianças com depressão, todos tendo que tomar remédio altamente controlados para sobreviver. Mas, queridos, o Espírito Santo de Deus pode vir em nosso socorro. Nós podemos entrar em linha na dependência deste Espírito para controlar nossa forma de ver as coisas, nossa forma de pensar, as percepções. Vimos a outra figura que foi rins, e sobre elas a lição que ela nos traz. Leia, por favor. Nossas mentes são o que? Filtram os detritos e a sujeira das nossas vidas, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, e nossas mentes são o que regulam e controlam, e que vida, sangue será vivido em nossas vidas, se a de Deus ou se nossa. Então, o que queremos dizer? Ter a mente de Cristo é aprender a filtrar os pensamentos, filtrar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, filtrar a invasão deste mundo. O que é que vai me energizar? Que vida vai fluir dentro dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha vontade? Porque já vimos que o termo mente, nous, dentro do grego, ele pode significar a totalidade do nosso ser, sem distinção alguma do mundo dos pensamentos, sentimentos ou vontade. E o Espírito, que é tão simples, é que o nosso Espírito é a fonte de vida, a fonte de energia, a fonte de força das nossas vidas. Sim, falar da mente é buscar a fonte da vida. Falar da mente de Cristo é entrar em harmonia com esta fonte de energia e de vida que procede do Senhor. 2 pensamentos. O primeiro, leia: em um incrédulo essa fonte de poder será o espírito humano. O espírito humano que não tem revelação de Deus. E em um crente nascido de novo, seu espírito estará o quê? Unido ao Espírito de Deus. Então, se eu estou unido ao Espírito de Deus, a fonte da minha vida procede dele. Aleluia! Portanto, queridos, queremos concluir esse pensamento trazendo à memória que no novo nascimento, leia, nosso espírito humano foi unido ao Espírito de Deus. Portanto, agora temos uma nova fonte de poder ou fonte de vida. Ponha isso no seu coração. Se eu nasci de novo, eu tenho uma nova fonte de vida. Por quê? Porque meu espírito humano está unido ao Espírito de Cristo. Agora, tudo isso é um processo conceitual completo. Não é só trocar um pensamento pelo outro. Leia o pensamento. Assim, nossas mentes não são apenas nosso cérebro, nem nossos pensamentos conscientes, nem nosso intelecto ou nossa razão. Mas nossas mentes são o quê? Um processo conceitual que começa onde? Com o Espírito, que reside no âmago do nosso ser. E vai terminar onde? Com as ações vitais que são produzidas em nossa alma, isto é, no meu mundo de pensar, de sentir e de decidir. Nossas mentes não apenas incluem concepção ou criação de nossas ideias, de uma ideia em nossos corações. Leia o restante da frase, mas também sua realização em ação em nossas vidas. Ação. Como eu me comporto. Leia, portanto, de agora em diante, quando você pensar em mente,
não se limite apenas aos seus pensamentos, intelecto e razão. Nossas mentes são muito mais do que essas coisas individuais. Ter a forma de pensar de Cristo, ter a mente de Cristo, é mais do que tudo isso. É o que está aí destacado. Nossas mentes não apenas iniciam uma ideia em nossos corações, mas executam essa ideia em nossas almas. E é por isso que precisamos assimilar o conselho do apóstolo Paulo. Nós precisamos entrar no âmago. Você pode ver a importância crítica de quê? Constantemente renovar nossas mentes para que a vida de Deus seja mostrada e não a nossa. Como a vida de Deus vai se mostrar na minha vida? Paulo diz, eu vivo a vida que agora vivo, não é a minha. Então o que ele queria dizer, a vida que eu estou manifestando nesse corpo é a de Cristo. Mas como eu posso manifestar a vida de Deus? Esse processo constante de renovação da minha mente. Todos os dias, tanto pensamento é mandado para a nossa mente. Você vai para a escola, você vai para a universidade, quanta coisa é jogada dentro da sua mente? Você tem que ler livros, você tem que estudar várias matérias. Você está no seu trabalho, quantos pensamentos? Você ouve um noticiário, você lê um jornal, você vê uma notícia, é tanta coisa entrando aqui dentro. E a nossa mente é como um computador. Vai sair o que entra. O que é que eu estou entrando? Com o que é que eu estou alimentando a minha mente, queridos? Eu sou produto do que penso. Então, é importante lembrarmos-nos todos os dias que a renovação da mente é um processo. Cada vez que entra um pensamento que não passa pela peneira da palavra de Deus, e nós vamos entrar nessa peneira de 8 itens, nós precisamos agir. Então leiamos o texto, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, não entreis na forma do mundo, mas sede transformados, como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na versão Paixão, que eu gosto bastante, leiamos: parai de imitar os ideais e opiniões da cultura ao vosso redor. É isso aqui, estamos precisando demais, no meio dessa pandemia no mundo inteiro, do desemprego, não tem contas para pagar, não tem dinheiro, filho que fica em casa, aulas online, gente que de repente pega Covid, outro que morre. Meu Deus do céu, é tanta coisa. E de repente aquilo que nos cerca começa a controlar a nossa vida. Parai de imitar ideais e opiniões da cultura ao vosso redor. Leia. Mas sede interiormente transformados. Presta atenção ao que está em amarelo. Interiormente. As mudanças começam de dentro para fora. Não se impõem de fora para dentro. É dentro do nosso ser. Interiormente transformados. Por quem? Que é o elemento que tem poder para transformar o meu mundo interior. O Espírito Santo. Mas evidentemente ele trabalha com um material chamado Palavra de Deus. E quem vai armazenar este material dentro do meu coração sou eu, lendo a Bíblia, meditando, estudando. E assim o Espírito Santo e eu juntos trabalhamos o meu mundo interior. Eu forneço material, lendo a palavra, assimilando, crendo nela, e o Espírito entra com o seu poder transformador. E o meu mundo interior começa a passar por uma metamorfose. Por meio de quê? Está em amarelo, leia. Reforma total de como pensais. Se aquilo que alimenta a minha mente do mundo exterior vai moldar minha forma de pensar, eu tenho que fazer uma nova reprogramação. Aliás, uma nova programação.
eu tenho que deletar a programação desse computador chamado mente, que veio do mundo, das filosofias mundanas, e colocar o programa da palavra. Amém? Reforma total de como pensais. Aí a maneira de eu pensar vai ser diferente. A maneira de eu raciocinar vai ser diferente. Isso vos capacitará a quê? Leia. Discernir a vontade de Deus, enquanto viveis uma vida linda, satisfatória e perfeita aos olhos de Deus. Posto isto, o que significa ter a mente de Cristo, ou a forma de pensar de Cristo? Repitamos o versículo com o qual iniciamos: tende em vós esta mente, que também estava em Cristo Jesus. Qual é a mente de Cristo? Analisando o restante do texto aí, que Paulo vai usar, ele vai mostrar Cristo renunciando à glória. Não vou detalhar, apenas citar. Falamos disso mais extensamente na aula anterior. Mas o que ele destaca nos versículos seguintes é que a mente de Cristo é uma mente altruísta. Que a mente de Cristo é servidora. Que a mente de Cristo é humilde e obediente. Então, para responder a pergunta, como é que eu posso ter a mente de Cristo? A resposta, que é a terceira vez que damos, está aqui. Para ter a mente de Cristo, devemos exibir as mesmas características que Cristo exibiu. Diga, características. Olhando para o Novo Testamento, nós vamos encontrar o vocábulo mente, para termos a mente de Cristo, em 6 ocasiões. Cada uma delas destaca uma característica na pessoa de Cristo, e que deve ser algo a ser absorvido por nós. Hoje não entraremos nessa área, mas vamos entrar na peneira, aqui em Filipenses. Antes de fazer, contudo, gostaria de destacar algo: a cruz. A cruz, mais do que qualquer outra coisa na vida de Cristo, apresenta a totalidade da sua mente. Não vamos compreender a Cristo sem entender a grandeza e o mistério da cruz. Ali, naquela cruz, vemos sua humildade. Sendo Deus Criador, deixa-se crucificar pela criação, tendo Ele o poder de ressuscitar até os mortos. Ele se deixa morrer. Ele se entrega. Então aqui na cruz vamos ver o quadro da humildade. Se lá no Éden o orgulho foi a grande pedra de tropeço, foi a base para o pecado, a base para a queda, aqui na cruz a humildade de Jesus é a pedra angular da nossa recriação, do nosso novo nascimento, de uma nova vida, do resgate, da redenção. A humildade, oposto do orgulho. Aqui nesta cruz nós vemos o seu autocontrole,
seu domínio próprio sobre todas as situações, seu serviço sacrificial. Aqui é o quadro pleno. Por isso lá no capítulo 2, ali quando Paulo diz, haja em vós a mente que estava em Cristo, essa mente que o leva a renunciar à glória, a encarnar como filho do homem, a servir aos homens, a ser obediente até a morte, morte de cruz. Que serviço! Até o extremo sacrifício. Aqui vemos a sua fé. Clamou com fortes lágrimas, diz a Escritura, aquele que tinha poder para livrá-lo da morte, que ouviu. Você vai dizer, mas ele é Deus, como tinha fé? Sim, Jesus despojou-se dos atributos da divindade, viveu como filho do homem, nunca pecou, mas exerceu a fé, sua obediência. Aqui está a prática da sua oração agonizante no Getsemane. Não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Mas, queridos, acima de qualquer coisa, aqui na cruz, seu amor é exibido de uma forma extrema. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, deu a sua vida por nós, não quando éramos amigos, não quando éramos filhos, mas quando éramos rebeldes, desviados dele, da sua presença. Então olhamos para a cruz, olhamos para o que ela representa. Se ter a mente de Cristo é portar as características que ele portou como filho do homem, e ao mesmo tempo filho de Deus, aqui vemos a plenitude de características que se fazem presente na vida e também na morte. Por isso Paulo pode dizer, eu vou glorificar a Cristo, seja na vida, seja na morte. Mas tudo isso é Cristo. Aleluia. Tudo isso é Cristo. Então, por favor, leia. Não podemos compreender Deus até que entendamos o terrível custo da cruz. Devemos também olhar para a cruz, para conhecer as profundezas insondáveis do amor e da mente de Deus. É aqui que vamos ver as profundezas insondáveis da mente de Cristo, da mente do Espírito, da mente de Deus. Estamos buscando esta mente. Mas também, não apenas isto, porque ele não ficou na cruz. Leia, a glória da cruz também não teria sentido sem a vitória inseparável da ressurreição. Aleluia! Porque Cristo não veio apenas me livrar do inferno, Ele veio restaurar a vida de Deus em mim, transformar-me na esposa do Cordeiro, para que eu reine em glória com Ele por toda a eternidade. Então a ressurreição é a maior vitória contra o pecado. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a sepultura, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, a vitória da ressurreição. Precisamos compreender isto, e é compreendendo isto que nós
começaremos a penetrar nas profundezas da mente de Cristo, que é a mente de Deus, que é a mente do Espírito residente em nós. Centremos-nos então na mente de Cristo. Não nos é dito que temos uma mente boa, uma mente purificada pela disciplina. Não nos é pedido que tenhamos um intelecto aguçado, nem mesmo a mais elevada realização humana em piedade e virtude. Leia o que está em amarelo. Mas a própria mente do próprio Cristo. É isto que nos é pedido, nada menos que isso, a mente de Cristo. É a própria mente, é a própria forma de pensar, a percepção, a visão de Cristo. Então, queridos, leia, não devemos apenas nos assemelhar a Jesus, devemos pensar seus próprios pensamentos. Esse é o desafio do nosso estudo. Por isso eu disse, não vou ficar 2 horas, porque a matéria aqui demanda muita reflexão. Tudo que ensinamos aqui tocava muito no seu dia a dia de coisas que você está fazendo. Agora nós estamos entrando nas profundezas do seu ser. Porque a mudança vem lá de dentro. Este não é um desejo, é um comando. Tende a forma de pensar de Cristo. Leia. Devemos ter a mente do único ser humano perfeito que já andou em nossa terra. A mente do Deus homem, Jesus Cristo. Leia de novo. Devemos ter a mente do único ser humano perfeito que já andou em nossa terra. A mente do Deus homem, Jesus. Tornando-se como Cristo. Se o homem foi criado à imagem de Deus, e aqui vamos voltar ao Gênesis. Se o homem foi criado à mente de Deus, à imagem de Deus, por que nossas mentes são diferentes da mente de Deus? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio, autoridade, governo. O homem foi criado como corregente. Devia trazer a atmosfera do reino espiritual para o reino físico. Agora, como a mente de Cristo se compara ao ponto de vista do mundo? Temos que ir ao Gênesis. Tudo começou no jardim. Tudo começou no jardim. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então nós temos aqui um homem com a mente perfeita. Aqui temos o homem que tem a mente de Cristo, a mente de Deus, a mente do Espírito. Aqui na criação já está a triunidade. E esse homem é a imagem de Deus. Ele traz dentro de si a forma de ver. Todavia Deus tinha que colocá-lo à prova. E o que ocorre no jardim? No capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver que a mente do homem é atacada. A grande batalha é a batalha hoje pela conquista da mente. Porque a primeira batalha que o homem perdeu, foi travada em sua mente. E aqui nós temos uma figura, a figura da serpente, o próprio Satanás. Então, queridos, para chegarmos hoje, onde estamos, aqui no nosso estudo, buscando cultivar a mente de Cristo,
temos que entender que nós estamos em um nível de guerra espiritual, que temos um inimigo, que temos uma batalha para vencer, e esse campo de batalha se chama mente. Primeiro versículo, nós não vamos ler o capítulo 3, apenas estamos indicando onde reside o relato. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ele chega e começa a entabular uma conversa. É assim que Deus disse? Então ele apela logo para quê? Para o pensamento. E ele vai lançar sementes no pensamento. O homem caiu, sua mente foi corrompida. E no Novo Testamento, Paulo vai descrever qual é a nossa realidade deste mundo caído. 2 Coríntios 4:4, por favor, leia. O Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós estamos nessa realidade. O Deus deste século, quem é ele? A antiga serpente, Satanás, o inimigo de Deus, o tentador, o acusador dos irmãos. Cegou a mente, a mente. Para quê? Para que não vejam a luz. Então essa é a realidade. E é diante desta realidade, meus queridos, porque quando você chega a Cristo, não significa que a sua mente foi transformada. Não, não. Tudo que você armazenou nessa cabecinha, continua aí. Por isso, é preciso submeter-se a um programa de renovação, transformação. Você tem muito conceito aí que tem que ser arrancado. Tem muita ideia que tem que ser arrancada. Nós temos muitos conceitos do mundo. Nós estamos formando a nossa imagem de muitas maneiras. O que é que veio à minha mente? Um comentário que eu li. E fiquei pensando, como às vezes você é crente, mas está cego na sua mente. Alguém falando da identidade a partir de quê? Dos signos. Dos signos. Então você sabe que tem os horóscopos, né? Você lê horóscopo? Meu filho, joga isso fora. Você ainda está dizendo, eu sou virgem, eu sou câncer, eu sou capricórnio, sei lá o quê. Nem sei os nomes. Não, você não é nada disso. Sua identidade está em Cristo. Os astros não influenciam sua vida. É Cristo sua vida. Cristo é a sua vida. Se você está ainda nessa, por favor, chegou a hora de arrancar. Estou falando que o Deus deste século, mesmo que você seja crente, ainda tem muito lixo aí, ainda está cego em muitas áreas, não está vendo, está falando coisas que não devia falar, está proferindo palavras que não deveria profalar, está invocando coisas que não deveria invocar. Por isso, Paulo nos dá um conselho. Colossenses 3:2. Veja que eu só estou dando um pontinho com intervalos gigantes. Você foi criado à imagem de Deus, pensando os pensamentos de Deus. Satanás entra no caminho, envenena a mente, leva você a ser derrotado na batalha da mente, cega a mente, cega o entendimento de toda esta geração descendente de Adão. E agora vem o conselho para você e para mim. Leiamos Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Na versão amplificada, colocai vossa mente e concentrai-vos habitualmente nas coisas de cima, as coisas celestiais, não nas coisas que estão na terra, que têm apenas valor temporal. Ok, então como é que eu vou entrar nessa batalha para pensar como Cristo?
levantando o meu ser para as coisas do alto, onde Cristo está, assentado à destra de Deus, dominando a minha mente, comandando a minha mente, disciplinando a minha mente a estar pensando nas coisas de Deus. É um treinamento, queridos, é um treinamento para que enquanto você dirige o seu carro, enquanto você está aqui, está ali além, a mente, quando vira a sua mente voando, saindo por aí, pensando tudo que não deve, que não presta, puxa e começa a exaltar a Deus, coloca a mente, essa é algo. E agora, existem duas amplificadas, uma clássica, e agora vamos ler aqui nessa clássica. Fixai as vossas mentes e as mantenhais fixadas. Foi a que eu gostei mais, né? Aqui, porque repete, né? Fixai as vossas mentes e as mantenhais fixadas no que está acima, nas coisas mais elevadas, não nas coisas que estão na terra. É por isso que você tem que aprender a desconectar-se, a desligar. Começa a ler uma coisa, vê logo que é negativo, não lê. Não leia. Não leia. Tem gente que gosta, né? De estar compartilhando o WhatsApp, mandando. Uau, quem tem acesso ao meu, por favor, não manda, porque eu não leio não, tá? Por favor. Não. Porque, queridos, nossa mente tem que estar voltada para cima, fixada nas coisas de Deus. Mas vamos levantar uma pergunta, depois de tudo isso. Por que é importante ter a mente de Cristo? Por que é importante ter a forma de pensar de Cristo? Resposta: nossos pensamentos controlam nossas ações. E estudamos aqui a conquista da mente em personalidades restauradas. O que eu penso determina o que eu sinto determina o que eu faço. E se vimos aqui que ter a mente de Cristo envolve algo que começa o meu espírito e se traduz em ações, eu preciso entender que preciso controlar Provérbios 23:7, que usamos tantas vezes no nosso estudo sobre a mente. Leia: pois como pensa em seu coração, assim é. Então, como vimos, queridos, nossa maior guerra é a batalha pela mente. E nós vamos vencer. Quem diz amém? Nós vamos vencer. Porque o desejo de Deus é que vençamos. Há uma guerra. Em João 8:44, Jesus diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, falando para aqueles que o rejeitavam, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E qual a descrição que Jesus dá do diabo? Ele diz: ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11 que ele se disfarça em anjo de luz. Não há nele verdade. Então ele vai trabalhar com um pacote de mentiras. Então eu preciso, começou lá no jardim, começou a trazer o seu pacote de mentira para desviar o homem de Deus. Então nós vamos vencer essa guerra. O diabo está mentindo para você, mentindo sobre sua imagem, sobre a situação, sobre o seu futuro, sobre o seu sustento, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde. Ele está bombardeando a sua mente. Temos que vencer esta batalha. O desejo de Deus é que sejamos como Cristo. O desejo de Deus é que sejamos como Cristo. Quando lemos Romanos 8:29, o texto anterior ao 29, versículo anterior, é muitas vezes citado pelas pessoas de uma forma incompleta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo que acontece, a pessoa diz: tudo concorre para o bem. Ela está pensando o quê? Naquele incidente. Alguma coisa vai acontecer. Todavia, a Bíblia não foi escrita com divisão de versículos, nem de capítulos. Eu pelo menos, acho que todo mundo
Está feliz que alguém resolveu dividir a Bíblia em capítulos e versículos, facilita, mas você precisa estudar, porque nem sempre fazem as divisões coerentes. Mas enfim, o que na realidade, quando a gente lê a frase inteira, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito, pois para isto Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, tudo que ocorre, todas as minhas experiências, boas ou más, Deus as usará para formar em mim a imagem de Jesus. Esse é o propósito. A coisa mais importante da minha vida é ser como Jesus. Essa é a coisa mais importante da sua vida. O propósito maior de Deus para você e para mim é restaurar sua imagem em nós. Então vamos ler esse texto na versão amplificada clássica. Porque aqueles... Só um momentinho, alguém vai perguntar onde eu compro essa Bíblia. Só tem em inglês, tá bem? Não tem em português. Eu faço a tradução dos textos que eu uso. Porque aqueles a quem ele conheceu de antemão, dos quais ele estava ciente e amado de antemão, ele também destinou, desde o princípio, preordenando-os a serem, veja bem o que está em amarelo, moldados conforme a imagem do seu Filho e compartilhar interiormente de sua semelhança, para que ele pudesse se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Que lindo! É o irmão de Jesus, oh meu Deus do céu! O primogênito entre muitos irmãos. Quem são os irmãos? Os que procedem do mesmo pai, os que têm o mesmo DNA. Sim, Jesus se torna o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito, todo o propósito dessa obra dentro de nós é para que nos conformemos com a imagem de Jesus e sejamos como Ele é, pensemos como Ele pensa, vejamos as coisas como Ele as ver. Mais uma perguntinha. Ter a mente de Cristo significa que paramos de pensar? Não, absolutamente não. Deus nos deu a capacidade de pensar. Essa é uma característica que temos, o poder de pensar que nos torna semelhante a Deus. Temos capacidade de pensar, de criar. O que precisamos é ajustar a forma de pensar, a forma de ver. Em Provérbios, e vamos novamente usar a MPC, né? A mente do homem planeja seu caminho, sim. Mas o Senhor dirige seus passos e os torna seguros. Então é um trabalho. Eu vou usar o meu poder de pensar em dependência de Deus. E Ele vai me ajudar, Ele vai me dirigir os passos. Veja que Josué se coloca diante do povo no capítulo 24. Ele já está velho, quer desafiar o povo, e ele faz este desafio. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Olha aí, olha o verbo. Pense, reflita, analise. Ninguém vai fazer uma construção sem primeiro planejar se pode fazê-la, se pode continuar. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma tomada de decisão decorrente de quê? De uma análise, de uma reflexão da mente. Então não, queridos, ter a mente de Cristo não é deixar de pensar. É pensar como Cristo pensa. É ter a forma de ver que Ele tem. Fomos criados por Deus para sermos indivíduos de pensamento livre.
Deus não força um homem a segui-lo. Por que Deus deu uma prova no jardim? Porque o homem não escolheu nascer, mas Deus deu-lhe a possibilidade de dizer sim ou não à sua existência como filho de Deus, como santo, expressando a sua imagem. Mas, embora Deus não nos force a tomar decisões ou a segui-lo, Ele avisa quais as consequências de escolhermos não segui-lo. Quando entregamos nossas vidas à vontade de Deus, Ele vai dirigir o nosso caminho. Quando eu busco pensar nas coisas do alto, o Espírito Santo vai me ajudar a alinhar a minha mente com a mente de Cristo. O que está na mente de Cristo? 8 coisas em que devemos pensar. E aí nesta cartinha de Filipenses, que Paulo vai mostrar os limites, as fronteiras do meu mundo de pensar. E evidentemente dentro destes 8 elementos, 8, número do infinito, de um novo começo, representando uma aliança. Jesus é o exemplo máximo destes 8 elementos, desses 8 princípios. Vamos citá-los. É o que chamamos a peneira de Filipenses 4:8. Vamos ler na versão. Finalmente, leia comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Agora veja, 5 coisas. Tudo que é de boa fama. 6. 7. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Diga o que está amarelo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, queridos, a mente é o ponto de partida para o comportamento. A mente. Quando o maligno quer induzir uma pessoa a pecar, onde ele começa? Na mente. Na mente. Todo pecado começa na mente. Ele fala mentiras. Mentiras. Condenação, até obter uma resposta emocional que ele está procurando para nos levar a uma prática. Ele sussurra sugestões de maneiras como acalmar ou aliviar nosso sentimento. Mas Paulo dá aos filipenses uma maneira de derrotar Satanás em seu próprio jogo. Então, em vez de esperar por Satanás, pelo mundo ou pelo próprio quebrantamento, alimente sua mente com coisas boas, com coisas positivas, com coisas piedosas, com a palavra de Deus. Pense no próprio Cristo. Medite sobre Ele. Esteja presente com Deus neste momento. Observe as emoções que se seguem e os comportamentos piedosos que virão em decorrência dessa reflexão que vai encher a sua mente. Leamos agora este versículo na versão amplificada clássica. Quanto ao resto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de reverência e é honrado e decente, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e belo, tudo que é bom e cativante e gracioso, se houver alguma virtude e excelência, se houver algo digno de louvor, pense e pondere e leve em consideração estas coisas. Fixe sua
mente nelas. Pronto. Aqui estão 8 coisas sobre as quais devemos encher a nossa mente, fixar a nossa mente, e nada, absolutamente nada, fora disso, devemos permitir no mundo dos nossos pensamentos. Queridos, a beleza de uma vida e uma mente piedosa, leia, é encontrada permitindo que sua mente pense e medite dentro de um conjunto de limites. Dentro de um conjunto de limites. Quais são os limites? Filipenses 4:8. Decore este versículo. Medite. Nós vamos passar palavrinha por palavrinha. Aqui estão os limites. Por mais estranho que possa parecer, leia, a liberdade é criada pelos limites. Deixa o cavalo sem rédeas. Para onde ele vai lhe levar? Vai lhe jogar longe, vai lhe derrubar. Não podemos. Os limites trazem segurança. Os limites trazem liberdade. Crie uma criança sem limites e você vai ter um monstro. Não é verdade? Então, os limites que Deus estabelece não é para desprazer, não, pelo contrário. Quando eu entro nos limites de Deus, qual é o produto final? Como vimos aqui, a paz de Cristo que ultrapassa todo o entendimento, vai guardar a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. E que coisa mais maravilhosa do que viver na mais perfeita paz. O que é que você, como cristão, tem permissão para pensar? O que é que eu tenho permissão para pensar? Qual é o limite? Leia. Paulo está nos dando os limites do que nossa mente deve. Onde? Onde a minha mente deve estar focada? Simples. Jesus. Jesus. Começamos a nossa aula falando de como Cristo é o centro em cada capítulo desta pequenina epístola aos Filipenses. Cristo. Sim, queridos, a minha mente deve estar focada em Jesus. Jesus disse em Marcos 12:30 que eu devo amar a Deus como? De todo o coração, de toda a mente, de toda a alma, de toda a força. Em outras palavras, meu amor a Jesus deve consumir minha mente, meu coração, minhas emoções, todo o meu ser. Devemos ter sua mente, a mente de Jesus. Estar focados nas mesmas coisas nas quais Ele está focado. Texto de 1 Coríntios 2,16, temos a mente de Cristo. Filipenses 2,5, que estamos aqui como nosso texto base. Jonathan Edwards, o grande avivalista, colocou desta forma. Leia, por favor. As ideias e imagens nas mentes dos homens são os poderes invisíveis que os governam constantemente. Agora você imagina, se as ideias e imagens na minha mente provêm de Cristo, da sua vida, do seu caráter, que poder invisível governará a minha vida? Portanto, queridos, é crucial para cada um de nós trazer nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, que é o conselho de Paulo em 2 Coríntios 10:5. Ele vai dizer que temos que derrubar toda fortaleza, todo argumento, toda altivez, tudo que em minha mente se levanta contra o conhecimento de Deus, e trazer cada pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, aprendendo a ter sua forma de pensar sobre cada aspecto da vida. Leia, por favor. Todo pecado começa em nossos pensamentos, que a Bíblia costuma chamar de coração. Leiamos o que Jesus fala sobre o assunto. Ele diz: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração. E você já sabe que muitas vezes a palavra coração, mente, pensamento, tudo significa a mesma coisa. Dentro do coração, da mente dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios,
os adultérios. Então, se quisermos crescer em santidade, o que é que temos que fazer? Vencer a batalha contra o pecado no nível do pensamento. Porque no pensamento que tudo isso vai nascer. Então, Filipenses 4:8, Paulo nos exorta a desenvolver uma vida de pensamento cristão. Então, vou travar a minha batalha, vou desenvolver este tipo de pensamento cristão, vou entrar nos limites da palavra de Deus. Praticar o versículo 8 é essencial se quisermos desenvolver e manter relacionamentos saudáveis. É o que ele vai prosseguir no capítulo 4 lá de Filipenses. E depois ele vai dizer que uma vida de alegria e paz em todas as situações será a consequência de entrar no versículo 8 deste capítulo 4. Então leia esta conclusão. Visto que nossos pensamentos formam a base de um comportamento, uma vida de pensamento piedoso também é essencial para a obediência, a qual Paulo nos exorta no versículo 9, logo a seguir, dizendo que nós precisamos obedecer. Leia, Paulo está nos dizendo a maneira de sermos pessoas completas em nossos relacionamentos com Deus, uns com os outros e dentro de nós mesmos, expressando assim o modo de pensar de Cristo. Mas antes de olharmos especificamente para o que Paulo está ensinando aqui, no versículo 8 do capítulo 4, queremos fazer 3 destaques. O primeiro destaque é que a passagem fala sobre ter pensamentos corretos. Ter pensamentos corretos. Começa com aquilo que escolhemos encher a mente. Provérbios 4:23, leia comigo. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque dele procedem as fontes da vida. Ainda o mesmo versículo no BKJ. Acima de tudo o que deve preservar, guarda o íntimo da razão. Guarda o íntimo da razão. Pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Cuidado com o que você pensa. Lê o resto? Outra versão diz isso. Leia. Cuidado com o que você pensa, porque seus pensamentos comandam sua vida. Cuidado com o que você pensa. Primeira observação. Você decide onde vai colocar a sua mente. Há uma escultura famosa de um pensador famoso. Todos estudam na escola, né? Quando estudam filosofia. René Descartes, que cunhou uma frase: Cognito ergo sum. Penso, logo existo. Mas nós poderíamos dizer um pouco diferente. O que pensamos é aquilo em que nos tornamos. Ou, eu sou o que penso. Eu sou o que penso. Segunda observação é que a passagem usa o termo, em português a tradução é tudo o que é. Tudo o que é. Tudo que é, tudo que é, tudo que é, tudo que é. Por 6 vezes você vai ter tudo que é, tudo que é, tudo que é, tudo que é. Em inglês é interessante, whatever. Whatever, o que quer que seja, né? Agora que tudo que é engloba tudo. Tudo que é.
o que ele quer dizer? Concentrem-se no que é. Diga isso. Concentrem-se no que é. A Nova Tradução Transformadora diz assim: concentrem-se no que é. Concentrem-se no que é verdadeiro, concentrem-se no que é honesto, concentrem-se no que é justo, em vez de tudo o que é. Eu amei essa tradução. Concentrem-se no que é. Concentrem-se. É isto mesmo, queridos. Concentrem-se. É uma determinação da vontade, é um esforço que eu vou fazer, é uma escolha. E a terceira observação é o versículo 9. O versículo 9 diz que o pensamento deve ser traduzido em ação. E leiamos o que ele diz. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Aleluia. Então, meu filho, pratique. Pratique. Há um pensamento anônimo que colocamos aqui, leia por favor. Semeie um pensamento e você colherá um ato. Semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Aleluia. Pensamentos corretos levam-nos a ações corretas. Pensamentos errados levam-nos a ações erradas. Pensamentos distorcidos levam-nos a visões distorcidas. Então, é tempo de entrar nos limites do pensamento cristão expresso em Filipenses 4:8. Paulo começa dizendo: finalmente, irmãos, finalmente. Qual é o objetivo dele? Leia. O objetivo do apóstolo é recomendar santidade e justiça a eles, os filipenses, em todos os pontos de vista. Também mostrar que o Evangelho de Cristo requer que todos os seus mestres tenham a mente que estava em Cristo e andem como ele também andou. Também, que não deviam atender a um ramo de retidão ou virtude apenas, leia, mas a tudo pelo qual pudessem honrar a Deus, o bem, as semelhanças, aos seus semelhantes e crédito a si mesmos. Hoje, vamos apenas introduzir estas 8 coisas em que devemos pensar. Um comentarista antigo, já na glória há bastante tempo, Adam Clarke, ele faz um pequenino comentário que nós traduzimos aqui, por ser bem pequenino, só para introduzir o assunto, porque nós iremos trabalhar cada um dos elementos, mas para encerrar hoje a nossa aula, para você já começar a ter uma ideia destas 8, ou sobretudo das 6 principais, e ele vai sempre começar com o termo em grego, não se preocupe muito com isso. Nesse primeiro eu coloquei lá a forma de você ler, mas não vamos fazê-lo. Tudo que é verdadeiro, tudo isso está de acordo com a verdade imutável e eterna. Seja o que deve ser aprendido da natureza e do estado das coisas criadas, ou o que vem imediatamente de Deus por revelação. Então, o comentário de Clarke sobre tudo que é honesto, leia. Tudo que é grave, decente e venerável. Tudo que se torna você como homem, como cidadão, como cristão. Nós colocamos estas definiçõezinhas dele, deste comentarista, porque ele pega lá, o que ele está dando aqui é o significado daquela palavrinha no grego, para que você possa fazer uma foto e comece a refletir sobre isso. E na nossa próxima aula, nós iremos realmente nos debruçar sobre cada um desses limites. Tudo que é justo, leia, tudo que está de acordo com a justiça e a retidão,
tudo que deveis a Deus, ao vosso próximo e a vós próprios. Tudo que é puro, tudo que é casto, em referência ao estado da mente e aos atos do corpo. Tudo que é amável, tudo que é amável por si e pela sua utilidade para os outros, seja na sua conduta ou na sua conversa. Tudo que é de boa reputação, tudo, aí ele vai englobar o restante do versículo. Tudo que o público concorda em reconhecer como útil e lucrativo para os homens, tais como instituições de caridade de todo tipo, nas quais os cristãos genuínos devem sempre assumir. E se há alguma virtude, se há algum louvor nisso tudo, se eles forem calculados para promover o bem geral da humanidade e são, portanto, louváveis. Então, se é tudo, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo vai mencionar, e a primeira coisa que ele vai dizer é tudo o que é verdadeiro. Não vou entrar agora falando sobre o que é verdadeiro, porque aqui vamos encerrar, mas apelando para o seu coração. Seja isso que ocupe o seu pensamento. O que é que vai ocupar a minha mente? Estes limites que Deus estabeleceu. Evidentemente, como jogamos aí diante de você a imagem, tudo que é verdadeiro, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade. Tudo que estiver fora de Cristo não é a verdade. A verdade é o oposto da mentira. E como vimos, Satanás, o enganador, veio mentir ao homem lá no Éden. Jogou um pensamento de dúvida. Ele é o mentiroso, como vimos o texto durante a aula. Ele está cegando o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não percebam a verdade de Deus. Mas hoje o Espírito Santo de Deus vem à sua vida, para que nós possamos começar uma nova jornada de cultivo da mente de Cristo em nós, entendendo mais profundamente o que isto significa a partir da palavra. Na oração que Jesus fez em João 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é Deus, Deus é verdadeiro. Então que nesta hora a verdade da palavra de Deus prevaleça em você. E tudo que não é a verdade de Deus seja eliminado da sua mente. Tudo que não é Cristo seja eliminado da sua mente. Há um convite para sermos como Cristo, pensar como Cristo. Há um hino do cantor, do hinário cristão. Na próxima aula vamos ver se a gente traz aqui. Grande desejo tenho em mim, quero ser como Cristo. Este é o meu grande ideal, ser como Cristo. Há um corinho antigo, quantas vezes nas reuniões de oração, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável presença, seu amor, sua vida. Então que a beleza dos pensamentos de Cristo se manifestem através das suas palavras, do seu modo de pensar. Pai de amor, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Quem conheceu a tua mente? Quem foi o teu conselheiro? Mas o teu Espírito perscruta as tuas profundezas. E este mesmo Espírito que habita em nós, rogamos que algo profundo, radical, nos ocorra em nossa experiência, permitindo que este Espírito nos molde, revelando-nos as percepções de Cristo e assistindo-nos na ação correspondente a essas percepções. Doce Espírito,
Tem liberdade em nós. Assume o teu lugar de Senhor em nossa vida, para que enquanto contemplamos a Cristo, refletindo sobre a palavra revelada, Tu realmente nos alinhes com seu modo de pensar. E assim, os pensamentos destruidores, depressivos, mentirosos, pensamentos de derrota, de fracasso, de doença, não prevalecerão em nós. Nossos pensamentos verdadeiros, que brotam da Tua palavra, prevalecerão. E com o Teu auxílio, ganharemos a batalha da mente contra Satanás. Yahvé, Deus triuno, colocamos a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos. Colocamos a nossa mente rendida em Tuas mãos, para que nos ilumines e nos reveles as áreas que precisam ser trabalhadas. Dá-nos uma sensibilidade maior, para que ao ouvir um pensamento, sair uma palavra, logo da programação do mundo que está dentro de nós, nós detectemos, que não sejamos tão inconsequentes, que estejamos tão distraídos, que nem sequer percebemos o erro. Só Tu podes fazer isso. Tira a cegueira dos nossos olhos, tira a cegueira do nosso coração. Se não percebemos, é porque estamos cegos. Se fazemos confissões contrárias à Tua palavra, é porque ainda estamos cegos naquela área. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, e seremos cuidadosos em tributar somente a Ti a honra, o louvor e a glória, no precioso, maravilhoso nome, Jesus, que é a nossa própria vida. Amém e amém.